Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, sexta-feira, 23 de agosto de 2019. Fale com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Bom dia especial para você que está no Facebook, porque nós já estamos ao vivo nessa live de abertura do Facebook. Então corre pro Facebook. Você que está acompanhando a gente na rádio aí, mas quer conhecer os nossos debatedores, quer conhecer aqui os bastidores do Debate 93, corre pro Facebook e no WhatsApp 968038319. Você sabe, você manda pra gente o aniversário do seu pastor e da sua pastora. Como hoje é sexta-feira, os aniversariantes de hoje e de amanhã, sábado. Vale também pro aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo, e o aniversário da sua cidade. Como é que sua cidade está fazendo aniversário? Conta pra gente quantos anos também a gente quer orar. Muito bom, Marcela, muito bom poder agradecer a Deus pela vida de pastores, liderança, igreja, falar com todo mundo, né? E especialmente hoje, bom dia para você que está acompanhando a gente pelo aplicativo da 93 FM, que você baixa em qualquer loja. Você também pode ouvir a gente pelo radio93.com.br, que é o nosso site, em 93,3 e claro, aqui pelo Facebook da 93 FM, que hoje, Marcela Bastos, nós vamos ter aqui uma ação especial. Conte para os nossos ouvintes qual vai ser a nossa ação especial hoje. Você que participar com a gente, o JR vai te contar como, mas que você que participar com a gente aí, topar o nosso desafio, você vai poder levar para casa essa Bíblia aqui, ó. Já me perguntaram aqui na mesa se era para eles. Eu disse assim que não, que era para os ouvintes. Pode ser. Vem dentro, só mas comprar. Eles não vão conseguir. É só comprar, porque... exatamente. É a Bíblia King James, eu deixei aqui marcado para você ter uma ideia. Olha como é que ela tem mapa colorida. Esse mapa é de onde, Marcela? Aí ele já quer uma dificuldade. Aí. Você que abriu. Esse aqui é o Ministério de Jesus além da Galileia. Além da Galileia. Que cidade que mostra aí além da Galileia? Mais ao norte. Samaria aqui, tem Tiro lá em cima. Deixa eu ver aqui, tem o Mar da Galileia. Aí. Tem muita coisa aqui. Achou Cafarnaum aí? Olha aí, vê se você consegue achar. Um monte de Jerezinho. Cafarnaum. Deixa eu achar aqui. Cafarnaum perto da Galileia. Cafarnaum, tá aqui. Magdala tá agora. Aqui. Magdala, tá pertinho também aí. Tá, mas não aponta Magdala. Gerasa. Ou Gadara, tá no outro lado. Genezaré tá aqui. A quem? Genezaré é outra coisa. Mas não é Gerasa. Mas tá bonito o mapa. Muito bom, né, Marcela? Não é diferente quando você pensa assim num texto da Bíblia e fala assim, onde é que aconteceu isso? E você olha no mapa e consegue dizer, se eu fui aqui, olha que legal. Quer dizer, essa é uma ação especial. Então hoje nós vamos dar aqui. E não é só o mapa pra quem, que tem Marcela? aqui, não, JR. Ela é uma Bíblia de estudo. Na abertura de cada uma delas eu quis mostrar que ela vem colorida, porque vem com aquele compilado antes de cada livro bíblico. Na verdade, a gente pegou aqui ainda há pouquinho, mas tem muito mais coisa para você trabalhar, sem contar que é uma versão diferenciada, boa de ler, o Cid que abriu aqui. Eu tô achando que você tá muito animada com a Bíblia. Acho que você tá descrevendo bem, mas assim, eu tô com a sensação de que essa Bíblia já está nas suas mãos. Você acha que eu não tive a sensação de todo mundo? Muito bom. O papo antes aqui foi esse mesmo. Olha bem, eu quero desafiar os nossos ouvintes, então, o seguinte, Marcela Bastos, vamos lá, nós vamos ter o seguinte, pro nosso ouvinte que ler, eu vou dar um texto bíblico aqui, essa semana nós desafiamos o nosso ouvinte a achar Jesus no Antigo Testamento, vou ler um texto sobre ele no Antigo Testamento e o nosso ouvinte vai ter que gravar um vídeo lendo esse texto bíblico e vai encaminhar pra gente pelo WhatsApp da 93, mas se quiser botar no Face, não pode?
ouvinte, se ele quiser. Pessoa, sim. Ele vai botar no Face, a gente pode ler aqui, não pode? Você botar aqui pra Coloca gente? Lá, hashtag debate 93. Hashtag, só tem que colocar isso, hashtag debate 93, que aí é fundamental para que a gente tenha, correto? Então, hashtag debate 93 e o texto é Isaías capítulo 9, versículo 6. Você vai gravar, é vídeo, tá? Você vai gravar o vídeo, vai dizer assim, ó, hashtag debate 93. Qual é o hashtag mesmo, Marcela? Debate 93. Debate 93. E vai ler o texto, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Tá certo? E aí vai ler o texto todo. Com a Bíblia na mão, pra gente ver que você tá com a Bíblia na mão. Não, porque vai ter gente que de repente vai querer recitar o texto. Pode ser no tablet também, no smartphone, não? Vamos fazer com a Bíblia no papel? Bíblia no papel, tá resolvido. Papel. Pronto, Marcela. Vai levar a Bíblia no papel agora, só durante o programa, tá? Então, ouvinte agora, do Debate 93 é assim. Ouve a gente, grava vídeo, participa da promoção. Essa promoção que é um oferecimento aí da editora BV Books. Se você gostou, eles têm outros livros lá também. Só acessar o site deles, bvfilmes.com.br. Muito bem. Então o nosso WhatsApp é o 96803. Ficou errado, ficou ruim assim. 96803-8319. 96803-8319. É o WhatsApp da 93 FM. Você vai gravar pra gente agora um vídeo dizendo que você está aqui, ó, hashtag debate 93, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, e leia a palavra de Deus, porque ela é maravilhosa e vai mostrar Jesus no Antigo Testamento, conforme nós conversamos esta semana, não foi, Marcela? Exatamente, foi quarta-feira. Quarta-feira. Então o ouvinte está mandando para cá e nós só queremos agradecer a Deus por essa audiência enorme, dar bom dia para os nossos maravilhosos ouvintes. Tá pronta, Marcela? Preparada. Vamos lá então. Bom dia para Elisamar. Bom dia, Elisamar. Lidiane, Célia, Jaqueline, Suelen, Rosiane, Priscila, Pastor Jorge, Neia, Lidiane, Sueli, Sérgio Alberto, Rondinelli, Fátima, Rafaela, Doraciara, Maria Isalene, Silvia, Joseli, Maria Chacon, Estela Brito, Suelen Lima, conheço, Maria Lúcia, Cristiane Mendonça, Beatriz Silva. O que faz uma pessoa que trabalha na rádio botar aqui só pra gente falar o nome dela? Ela tá acompanhando. Pelo amor de Deus. Cristiane, Beatriz, Laudiceia, Socorro, Janaína, Valdineia, Midian, Rosiane, Maria, Francisca, Cândida, Cleusa, Renata, Maria Martins. Maria Martins. E é minha mãe. Aqui é a minha mãe agora. Não é minha mãe, o mesmo nome da minha mãe, mas não é minha mãe. Um abraço aqui para Maria Martins. Adriana Alves, Gilmar, Sorimar e muito mais, muito mais. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nós estamos juntos aqui na 93 FM. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje. Câmera pertinho, hein? Câmera. Tema 01 do programa de hoje. Fabiane. Tema 01 do programa de hoje. Qual o objetivo de Deus ao ficar em silêncio? Aí eu pergunto a vocês vão ser apresentados agora no vídeo, já pela Marcela Bastos. Deus fica em silêncio? Por que ele não responderia os seus filhos? Será que o erro não é do homem que não consegue ouvir a resposta vinda do céu? Que postura devemos adotar quando percebemos que aparentemente o senhor não quer falar? Apresenta a mesa pra gente, Marcela. Vamos lá, Fabi. Começando, pastor Ailton Desidério, ao lado dele, pastor Robson Alencar e a nossa menina da mesa, Eveline Ventura. Maravilha. Pastor Ailton Desidério, começa ouvindo a sua palavra. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia, colegas debatedores. Bom dia, ouvintes, os que nos assistem pelo Facebook. Deus, ele gosta do silêncio no sentido de que o silêncio tem voz, incrível que pareça, né? O silêncio é uma oportunidade para que nós possamos elaborar aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos perguntando. Um exemplo muito claro, bíblico, dentre muitos que eu poderia apresentar aqui, é a história do livro de Jó. Nós encontramos nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó um diálogo inusitado entre Deus e o diabo. O diabo que ali, de rodear a terra, ele dá uma passadinha ali pelo céu e Deus ressalta a postura de Jó.
Depois, então, nós temos nos capítulos seguintes, do capítulo 3 até o capítulo de número, se não me falha a memória, 36, é o diálogo entre Jó e os seus amigos, aquela troca, eles acusam, Jó se defende, Jó fala, né? E vamos observar que Deus intervém, falando, dizendo para Jó, agora você fica em silêncio, que eu vou te fazer uma série de perguntas. E aí é uma série de perguntas. E observe bem, são perguntas, porque perguntas é uma oportunidade para reflexão. Ou seja, é a partir deste momento que Deus se apresenta e ao final do livro de Jó, o que Jó fala? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então o silêncio é uma oportunidade que Deus nos dá para pensarmos nos que estamos falando, para elaborarmos nosso sofrimento, para conhecermos mais dele. O silêncio de Deus não significa que Deus está alheio, que Deus está distante, que ele não se importa com o nosso problema. É uma oportunidade para nós crescermos. Pastor Robson Alencar, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao Debate 93. Como pensa o senhor esse tema, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes, aos que estão participando aqui conosco no programa 93. Enfim, o silêncio de Deus, como já foi dito, é uma oportunidade de reflexão. As pessoas precisam ponderar a sua vida e pensar antes de falar muitas coisas para Deus. Como já foi dito, Deus em silêncio não está alheio ao que está acontecendo. Tanto é que Paulo vai dizer que nada para mim é a máxima. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por Deus estar em silêncio, por Deus não estar falando, ou depende também se Deus não está falando e a pessoa não está ouvindo, né? Depende de como Deus fala. Normalmente as pessoas acham que Deus vai falar, uma voz vai vir no seu ouvido, e na maioria das vezes eu costumo dizer que Deus fala na consciência, como Deus falou com Abraão. Abraão recebeu grandes revelações de Deus e de forma na consciência, na sua consciência Deus se revelou para ele. E assim foi indo, a forma teofânica de Deus só vai se revelar mais lá na frente na história de Abraão. Então as pessoas precisam estar atentas para não confundir Deus estar em silêncio e Deus estar distante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Principalmente em relação aos seus filhos, Deus nunca se distancia. Eveline Ventura, nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem-vinda. Como pensa, querida irmã, esse assunto? Como analisa esse tema? Bom dia, JR, bom dia, demais debatedores e os ouvintes que acompanham pelo Facebook. Eu acredito que o silêncio de Deus, como foi dito aqui, sempre tem um propósito, né? E Deus, ele sabe muito bem o tempo certo para falar com cada um de nós. Né? No momento em que ele fica silêncio, tem uma mensagem que ele está querendo também passar para nós. A gente vê na palavra em várias passagens Deus se comunicando com o homem, a gente vê Deus orientando Noé especificamente como construir a arca, e a gente vê Deus dizendo a Abraão, apenas sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não disse para onde ia, ele não deu o caminho, ele só deu uma ordem. Então, às vezes, Deus fala com a gente de forma específica e, às vezes, ele dá só uma ordem e deixa um silêncio, um tempo, para que a gente possa, nesse tempo, né, estarmos ali nos amadurecendo, nos preparando com paciência, sem murmurar, estarmos sendo moldados para o que ele quer fazer. E no momento certo, de acordo com a vontade dele, ele responde segundo o seu querer e a sua vontade. Eu quero agradecer os nossos ouvintes que estão participando. Já recebemos vários vídeos aqui pelo WhatsApp dos nossos ouvintes encaminhando pra gente o seguinte, olha, hashtag Debate 93, fundamental, tá? Só participa quem colocar o hashtag Debate 93 gravando um vídeo com a leitura do texto de Isaías capítulo 9, versículo 6. Leituras muito especiais estão sendo feitas, enviadas pra gente no final do programa de hoje, Marcela. Hoje nós vamos aqui, dentre as pessoas que participarem, vamos dar essa Bíblia, vamos sortear a Bíblia para uma delas e essa pessoa vai poder, puxa vida, que legal, hein? Muito bom. 11h15 na 93 FM. Quando uma pessoa diz que Deus ficou em silêncio, normalmente ela está vivendo um período de crise. É uma interrogação que surge para dizer, olha, eu não estou ouvindo a voz de Deus.
Vocês disseram também que é possível que Deus esteja falando e a pessoa não esteja ouvindo. Quando a pessoa não ouve a voz de Deus, o que é que tampa os seus ouvidos? O que é que a impede de identificar a voz de Deus e de ouvi-lo claramente, queridos debatedores? Uma das coisas que as pessoas precisam compreender, JR, que por que Deus fica em silêncio? Por que Deus silenciou? Por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Uma delas relatada na história de Abrão, a Bíblia diz que Abrão quebra um pacto. Deus fica em silêncio com Abrão durante 13 anos. Quando ele gera um filho com Agar, Deus só vem falar com Abrão novamente na história quando Ismael tem 13 anos. E Deus foi lá para reestabelecer um pacto, circuncisão, através de uma aliança. As pessoas erram. E errando, precisam voltar para o curso. Outro motivo que Deus está em silêncio. Deus já deu uma ordem. Deus está esperando que a pessoa tome uma atitude. Eu já dei a ordem, eu não preciso mais falar mais nada. Eu estou esperando, é uma interlocução. Deus fala e espera a sua resposta. Ou numa palavra, ou numa oração, ou numa atitude, numa ação. As pessoas precisam identificar essas coisas. Deus é uma pessoa. Deus quer ter um relacionamento. E relacionamento se faz assim, falando, ouvindo e falando. Tem uma questão bem interessante a ser colocada quando nós falamos assim, Deus em silêncio. Nós temos o recurso maravilhoso da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é Deus falando. O que se quer ouvir? O que se quer ouvir? Porque se o que se quer ouvir é uma voz, isso está muito ligado, né, como sintoma de uma doença psiquiátrica, no sentido de ouvir uma voz audível, né? Vai por ali, faz isso, casa com fulano, faz daquela maneira, do que propriamente uma voz de Deus, porque a Bíblia é Deus falando. Então, Deus em silêncio pode significar que uma pessoa não está abrindo a Bíblia para ouvir o que Deus está falando. E aí eu só quero concluir com o texto de Isaías 59, que o profeta diz: eis que o Senhor não está com os ouvidos tampados para que não possa ouvir. Ele ouve a nossa oração. E se ele ouve, ele responde a partir da palavra. Então Deus não fica em silêncio. Por esse aspecto, não. É isso que eu queria entender para poder explicar para os nossos ouvintes. Porque se Deus já nos deu a sua palavra, e a palavra é dele, as Sagradas Escrituras relatam a voz de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, e a manifestação da presença dele, enfim, com todas as histórias bíblicas e os ensinamentos que nós temos, Deus não fica em silêncio. Deus está falando conosco. A diferença é quando alguém diz: eu fiz uma pergunta a Deus e Deus não me respondeu, que aí parece que é uma coisa pessoal. Eu queria que você ajudasse o ouvinte a identificar qual a diferença disso, para a gente não ter uma ideia equivocada. Ou Deus está em silêncio, mas eu estou ouvindo a palavra. Se eu estou ouvindo a palavra, é sinal de que Deus não está em silêncio. Tá certo? É aquele aspecto para entender. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se ela é a fala de Deus, Deus não está em silêncio. O JR aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Bom, o ato de fala enquanto comunicação. Deus não é logorreico, ou seja, de ficar jogando conversa fora. É falar pela comunicação. E a Bíblia comunica. Agora, eu posso ler a Bíblia e não ouvir Deus. Por quê? Tem a ver com o que o pastor aqui colocou. Eu posso estar numa ação em que eu não reconheço a minha condição de pecador. Eu posso estar lendo a Bíblia para entender aquilo que eu quero entender na formatação da minha mente. Ou seja, Deus está falando pela palavra dele. Eu posso estar lendo este texto e não está entendendo e falar: Deus não está me falando. É como ler um livro que pode ser de filosofia, de medicina, em que você lê e não entende nada, porque você não está ali no contexto de estar imerso nessa leitura. Então, a palavra de Deus é a comunicação de Deus. Então, eu acho que a gente pode até colocar isso, falar enquanto ato de comunicar, porque nem todo aquele que fala comunica, não é? Então, Deus comunica pela palavra. Agora,
Eu posso estar na palavra com a minha mente voltada em outras questões, com o pecado conservado no meu coração. Mesmo assim, se eu estiver sensível, o Espírito Santo aponta, leva lá na Bíblia e fala ao meu coração. Agora, essa voz audível, não é? É Deus falando, faz isso, faz aquilo, compre aquilo. Aí é meio complicado. O que acontece, eu acredito, muitas pessoas, JR, têm uma posição de querer consultar a Deus por mínimas questões. Então, a Bíblia fala conosco, nos dá diretrizes, nos dá embasamento, nos dá orientação para que a gente possa ouvir claramente a voz de Deus para como conduzir nossas vidas. Mas aí tem pessoas que querem, vou orar para perguntar a Deus se eu vou com essa roupa ou vou com aquela. Com coisas fúteis e coisas que... E aí Deus não responde e ela fica em crise, né? Com picuinhas, com coisas muito simples. E quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus revelada para nós, é óbvio, né? Deus vai se ater ali com coisas mais profundas que possam ter um impacto muito maior na nossa vida. Posso dar um exemplo? Sim. Querida e abençoada debatedora, você pode me perguntar se nós oferecemos água aqui? Sim. Pode perguntar então. Vocês oferecem água aqui? Sim, nós oferecemos água aqui. Pergunta outra vez. Vocês oferecem água aqui? Já falei que sim. Pergunta outra vez. JR, vocês oferecem água aqui na Já rádio? diz que sim. Pergunta outra vez. Tem água aqui na rádio? Pode ser que eu esteja perguntando alguma coisa que já foi respondida. Sim. Deus já me respondeu. Eu estou perguntando de novo. A palavra dele está ali. A roupa. Se a roupa eu vou usar, ele pode não me descrever literalmente Sim. isso, mas pode dizer para mim que eu devo ter postura, decência. Ou seja, Deus já respondeu, ele Sim. já falou. Mas existem pessoas que estão dizendo que Deus não está falando porque pode ser que elas não conheçam a voz de Deus. Eles estejam ouvindo vozes, mas dizem, eu não sei qual é a voz de Deus, eu não consigo identificar. E é uma questão de intimidade com o Senhor, porque nós conseguimos identificar a voz de alguém sem ver esse alguém, só pela voz, com a intimidade. Ao mesmo tempo que é uma fala que já foi feita, que Deus não vai ser grosso como eu fui aqui. Eu estava sendo grosso de propósito, para poder dizer que, olha, Deus já falou. A gente pode estar perguntando alguma coisa a Deus, que ele já falou, a palavra dele já foi dita, já está escrita, já está ali. Só que eu fecho a Bíblia, fechei a Bíblia aqui e estou dizendo, Senhor, qual a vontade do Senhor para isso? A Bíblia é fechada. E aí eu estou dizendo que Deus está em silêncio. Esse é uma interrogação. Está? Deus nunca esteve em silêncio em momento nenhum da história da humanidade, em todo o seu plano. A questão aqui também, a pergunta é muito pessoal, né? Como já foi dito pelo JR, as pessoas precisam ter intimidade. Intimidade se tem com conversa. O problema é que as pessoas não oram mais. As pessoas não oram mais. E não adianta, eu costumo falar em algumas mensagens que eu tenho pelo Brasil, pelo mundo, que orar não é falar com Deus a ponto de não haver mais o que dizer. Orar é falar com Deus até a hora que ele te responder, até você estar sensível a entender o que Deus quer da sua vida. Por exemplo, pastor, eu não sei mais o que falar. Então chora, pensa, canta, Ana, adora, né? Geme, né? Pastor, não tenho lá lágrima, não... Então pensa. É que nem as pessoas às vezes falam para mim, pastor, como é que o senhor consegue montar uma mensagem? Deus fala com o senhor? Lógico que ele fala, eu leio a Bíblia. Outra coisa, não, mas o senhor extrai algumas coisas que é diferente. Parece que Deus... Mas é lógico, você tem que entender o seguinte, toda vez que você amar a lei do Senhor, você, mesmo não tendo o livro nas tuas mãos, você vai meditar nela de dia e de noite, disse o salmista. E o que Deus vai fazer? Vai fazer o que Paulo disse, te inspirar. Ele vai soprar em você. É como um braseiro que é aceso. Ele vai te soprando. Você vai sendo inspirado naquele tempo. Assim que Deus fala. É assim que Deus fala. Mas você não ama a Bíblia. Como é que Deus vai falar com você se ele já deu um manual por completo? E você também não ora. Agora, tem uma questão importante no silêncio, né? Deus fica em silêncio. Eu diria que quando uma pessoa está vivendo uma crise emocional, uma perda de um ente querido, uma situação complicada, ela tem uma percepção de que Deus está em silêncio. A questão de essa percepção de Deus estar em silêncio não significa inatividade de Deus.
Deus em silêncio continua trabalhando. Nós temos no Salmo 13, o salmista fala assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Ou seja, esta inquietação do coração frente a uma forte emoção, para poder buscar de Deus uma ação, porque às vezes o que quer de Deus não é uma resposta, é uma ação. O silêncio de Deus não é inatividade de Deus. No mesmo salmo, o salmista fala assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele começou falando do silêncio de Deus e depois ele compreende: Deus, ele pode até não estar falando de uma maneira tão direta, mas ele está trabalhando ao meu favor. Deus trabalha ao nosso favor. Deus continua falando conosco, né? O pastor citou do momento de dor e eu lembrei da passagem de Lázaro, né? Quando chega aos ouvidos de Jesus que Lázaro estava enfermo, ele ainda demora 2 dias. Isso não significa insensibilidade. A Bíblia diz que Jesus amava aquela família e ele demora 2 dias para chegar. E aí, parece que... Não, mas ele diz o quê, né? Na passagem, que esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória dele, então, glória de Deus. Então, ele tem um propósito, às vezes, em deixar um tempinho ali sem responder aquilo que imediatamente estamos pedindo, né? A Bíblia diz, né, que todas as coisas contribuem para o nosso bem e a gente precisa crer nisso, crer nessa palavra. Palavras boas e claras sobre esse assunto. Deus continua falando conosco de forma extraordinária, sobrenatural. A palavra, a revelação escrita está diante de nós. Vamos ouvir mais a voz de Deus. Ela está disponível para todos nós através das Sagradas Escrituras. Marcela Bastos, muita gente mandando vídeo, conta aí para os nossos ouvintes, conta para os outros ouvintes. Muita gente mandando vídeo, muito vídeo legal, gente, continua mandando, já é tão bom a gente ver as pessoas lendo a Bíblia, participando, mandando, tem gente que já disse lá, eu não quero não, eu preciso. Além da hashtag do Debate 93, escreveu lá e mandando os vídeos. Manda pra gente, 96803. Hashtag Debate 93, você vai encaminhar pra gente o vídeo com a leitura do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Jesus no Antigo Testamento. Isaías 9, versículo 6, o WhatsApp é o 96803 8319. Sua participação com a gente agora é muito importante, que é muito legal, e no final do programa de hoje você conduzirá aí o sorteio que vai dar essa Bíblia linda aqui, que é um presente, né, Marcela? Aí, vamos ver o presente aí pra nós. Ajuda a Marcela lá, ajuda aqui, leva lá pra mim. Um oferecimento da editora BV Books pra você que quer, né, acessar ou conhecer. Abre isso, Supra. Abre aí, já apareceu na internet, já tá aí no vídeo, coloca ela no vídeo aí, coloca isso aí, vai lá. Essa Bíblia bonita aqui, ó. Muito bem. Tá bom? Participação dos nossos ouvintes continua, é a sua chance de ganhar essa Bíblia de presente aqui do Debate 93, são 11h29 na 93. Estamos juntos no Debate 93. Eu tava me lembrando dessa canção aqui, meu querido, olha só. Marcela Bastos, você lembra dessa música, Marcela? Essa você não lembra, mas dessa aqui você não lembra. Essa aqui é o Plantando a Semente, um projeto especial de Vencedores por Cristo, que tem essa música aqui, tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus ou através dele. Muito bom, a Bíblia cantada é sempre especial, Vencedores por Cristo faz parte dessa história. Nós estamos encerrando agora o vídeo, Marcela? Estamos encerrando a nossa live aí de abertura no Facebook e a gente quer te agradecer pela sua companhia. Curte, compartilha essa live, porque você vai abençoar a vida de tanta gente. De repente tá achando que Deus está calado e aqui você vai abençoar a vida dessa pessoa compartilhando o debate de hoje. Bênção por isso. Obrigado, gente. Nós continuamos no rádio 93,3, no aplicativo e no site radio93.com.br. Você continua com a gente. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos de volta aqui às 11 horas para mais uma super edição do Debate 93 na 93 FM. São 11h30. Estamos juntos no Debate 93. Lá em Paris, um homem matou um garçom porque o garçom demorou para entregar o prato. A vítima tinha 28 anos e foi baleada. O agressor disparou o tiro
porque o seu sanduíche não ficou pronto no tempo esperado. O suspeito fugiu do local e ainda não foi preso. Uma equipe de socorrista ainda tentou salvar o jovem garçom, mas o rapaz morreu no local. A gente não vai falar assim especificamente do extremo da violência desse caso, mas sim da base por trás do ato violento, porque um dos maiores transtornos do homem é não saber e nem querer esperar. Por que que a gente tem tanta dificuldade de lidar com o tempo, hein? Existe uma forma certa de esperar? O que o tempo de espera pode gerar na gente? E a gente faz menção de Lamentações 3, 25 e 26, que diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aí, meus queridos debatedores, essa impaciência, essa agressividade, difícil entender o que se passa no coração do homem. Há poucos anos atrás aconteceu num shopping aqui no Rio de Janeiro, em que um motorista, ele, para poder sair do shopping, a cancela não abria. E ali, então, houve um estresse e esse motorista baleou o guarda, a pessoa que está, né, ali, o segurança, que veio para poder resolver o problema. Vivemos numa sociedade assim, onde tudo é para ontem, cada vez mais as pessoas conectadas, você coloca na internet respostas rápidas, tudo muito rápido, e o limiar de paciência das pessoas, o limiar também de satisfação, porque se a insatisfação faz com que as pessoas queiram tudo assim, de uma forma muito instantânea. Então, tem diminuído essa capacidade do ser humano, a nossa capacidade de poder esperar. Está no trânsito, o sinal está vermelho, mal abriu, já está todo mundo buzinando para poder, como se fosse sair que nem um foguete, né? Então, assim, a gente está vivendo numa sociedade em que as pessoas estão verdadeiramente com limiar de paciência muito pequeno, e acontece uma besteira dessa por uma coisa tão pequena, né? Tão pequena. Um tempo atrás eu estava num sinal, aqui num semáforo no Rio de Janeiro, e tinha uma determinada pessoa parada na frente, eu acho que era o terceiro ou quarto carro. O sinal mal abriu, o cara começou a buzinar porque estava na ponta do semáforo. O cara foi, puxou o freio de mão, não saiu, o JR desceu com uma arma, uma pistola, uma Magnum, uma 765 pela quantidade de tiros, encheu o capô do cara de tiro, disse assim: olha, eu tô tirando no teu carro pra mim não te matar, porque o sinal mal abriu e você tá buzinando, ou seja, um impaciente falando com o outro. E a Bíblia diz assim: sejais pacientes na tribulação. As pessoas precisam entender que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Um dia eu estava atrasado indo ali para uma igreja em Oswaldo Cruz, e eu falei assim: Tatiana, não vai dar para chegar, liga para a pastora aí. Eu não vou chegar na igreja, tá muito trânsito. Na época não tinha aquele mergulhão ali perto do Açaí, na frente do Açaí, não existia aquele mergulhão ali. Então ali parava tudo perto do bombeiro. Falei: não vai dar tempo. E a pastora ligando, e eu falei: não vai dar tempo, liga para ela e diz para colocar outro pregador, porque eu não vou chegar. Aí de repente passou um ônibus assim com outdoor assim, eu já irritado, e de repente passou um ônibus com aqueles outdoor assim atrás, e tá, a única letra que eu enxerguei foi essa daqui: vai dar tempo. Vai dar tempo. Eu cheguei na igreja, preguei, e a partir desse momento aí eu comecei a perceber que tem coisas que não vale a pena perder a paciência, perder a razão, discussão. A vida é muito curta. Eu disse ao meu pai esses dias, e vou voltar a repetir: a vida é muito curta para a gente perder com coisas que não vale a pena. Muito interessante essa sua experiência, pastor, e a gente vê que isso se reflete até no âmbito familiar, né? Pais perdendo a paciência com os filhos, exigindo um comportamento ainda mais maduro das crianças em pouco tempo, né? Não, mas a gente vê na rua o estresse, né, dessa cobrança que a sociedade atual tem depositado nas pessoas, essa sociedade tecnológica, né, que é tudo muito rápido, tudo muito para ontem, e algo que demorar um pouquinho. E a gente se pergunta isso: para quê, né? O dia continua tendo 24 horas, e que a gente possa pedir ao Senhor a sabedoria para priorizar o que realmente é importante. Usar o nosso tempo com sabedoria e não desperdiçá-lo
com coisas que podem até causar um mal, né? Num estresse desse no trânsito, você perde a vida por uma coisa ali que poderia ter sido evitada se não tivesse tanta impaciência. Tem um versículo na palavra de Deus, o Salmo 90. Esse salmo talvez tenha sido escrito por Moisés, e ele está observando a transitoriedade da vida, não é? A vida como algo tão incipiente. Ele vê que pessoas que saíram do Egito tinham morrido no deserto, e nada melhor, mas enfim, a morte, quando a gente está frente à morte de uma pessoa, um corpo inerte, a gente pensa na vida. Então o salmista fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A Bíblia não está falando para poder contar dias, semanas, meses, anos, mas ensina-me a viver. E viver é comer uma comida quente pela beirada, devagarzinho, sem pressa. Mas a gente está com muita pressa. Tem gente atrás. E as pessoas que estão atrás, elas empurram a gente. É verdade. É só andar de metrô, você está no meio ali, daqui a pouco você vê, você está dentro do trem. Você piscou o olho e você já está fora do trem. Você não quis nem entrar, nem você estava só de passagem. Essa pressão que a vida gera, tem isso. As pessoas moram longe, trabalham com uma certa distância. Você vê que aquele pessoal do ônibus que foi sequestrado, ele sai de casa 4h30, 5 horas para trabalhar. Então, a vida está sendo para muita gente, não é para todo mundo não, mas para muita gente, está sendo uma vida em que o tempo está muito curto. Ele parece ter 24 horas, mas a sensação que as pessoas têm é que a pessoa, depois que passa 2 horas para ir, 2 horas para retornar, 4 horas desse dia numa condução, tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo que cuidar de filhos, cuidar de esposa, enfim, família, ter essa dinâmica que está aí, cuidar de si mesmo, realmente está cada vez mais intenso e as pessoas estão correndo muito mais. Só que quando correm muito mais, elas acabam não desfrutando de nada do que está ali. Mas vocês entendem que hoje está muito difícil aquela ideia, não, tem que comer a comida quente. A pessoa quando come já está alegre, entendeu? Já deu para comer, a pessoa come em pé. É por isso que fast food cresce muito, a pessoa come o que tem, um sanduíche, leva a comida de casa. Quando você tinha aquela marmita que ficava quentinha, ainda dava, que aquilo era gostoso. Vocês podem não acreditar, mas eu achava quentinho, a comida boa é a comida quentinha, então aquilo ali preservava, e quando chegava a hora de comer e estava ali, estava bonitinho, mas hoje está cada vez mais complicado isso, as coisas estão difíceis, as pessoas estão sendo apertadas, então essa pressão do tempo está quase que impedindo as pessoas disso. Quando você chama uma pessoa para um culto, a boa parte delas, quando não pergunta, pensa que hora que acaba, ela não pergunta que hora que começa, pode até perguntar que horas é o culto, aí você diz a hora, ela já fala assim, e acaba que horas? Por quê? Porque uma coisa já está conectada à outra, é o final do culto com o começo do almoço, com o descanso da tarde, com uma reunião, com o ensaio, com um trabalho. Então essa é a dinâmica de vida que não tem como, irmãos, não tem como retornar, nem na roça mais eles estão assim. Mas tem uma questão, JR, que é um movimento que já existe no mundo, né? Contraponto o fast food, que é o slow food, tá? É claro que é um movimento muito pequeno em relação à força da pressa, mas tem isso aí do slow food, tá? Então, na vida, assim, ou a gente dá conta para poder tentar, não vou falar que é conseguir, mas tentar diminuir um pouco o acelerador, ou então nós vamos entrar nesse frenesi, tá entendendo? Porque mas não é assim, não é o que eu penso, não. Eu acho que tem que ser slow mesmo, tem que desfrutar. Mas eu tô dizendo o seguinte, que a vida, as pessoas estão, eu não sei se a gente tá com a agenda muito cheia, a gente tem que eliminar algumas coisas, mas é o seguinte, se o cara não trabalhar e estudar, se ele não fizer um curso, se ele não fizer, ele não desenvolve. Então a pressão é essa, porque os colegas estão ali desenvolvendo. Às vezes o camarada trabalha na Zona Sul e os colegas dele de trabalho moram na Zona Sul. Ele mora na Zona Oeste ou mora na Zona Norte, ele tem que atravessar a cidade toda, então depois ele tem que estudar. Então essa pressão, que é uma coisa assim natural do nosso tempo, mas que a gente tem que dar um jeito nisso, tem. Eu falei com a minha esposa esses dias e disse assim, eu normalmente no relógio, vira e mexe o relógio fala para mim, né? Que é para ter uns pensamentos melhores, respire fundo por 1 minuto e solte. O relógio fala para mim. E eu comecei a ver que isso foi um negócio de Deus para minha vida, porque
A minha vida é frenética. Às vezes me ligam e eu tenho que dizer assim, poxa, eu não posso, eu tô em tal lugar, daqui eu vou sair para tal lugar, daqui eu vou viajar para tal lugar. Imagina quem viaja de avião, tá em estados, países diferentes, todo final de semana. Eu respiro, oxigeno meu cérebro e coloco em ordem as coisas que eu tenho para fazer e penso que é prioridade. Não vai dar para fazer hoje? Rapaz, eu vou fazer amanhã. Mas eu não vou atropelar tudo e todos para conquistar assim. Eu sei que a vida está difícil para muitas pessoas. Isso. Mas as pessoas precisam começar a fazer assim. O que é prioridade? Isso aí. O que é prioridade? Pergunto para o senhor, existem etapas? Uma pessoa mais nova, a gente disse, não, você está na fase mesmo, você está na hora de correr atrás. Existem outros que já se estabilizaram, que de alguma forma a vida já se equilibrou. Existem aqueles que são muito tranquilões mesmo. Esse aí é aquele que diz, esse aí não morre do coração nunca. Eu falo muito pro meu filho, Mateus principalmente. Ó, Mateus é... 3 filhos homens. Eu falo muito pro Mateus. Você está no tempo mesmo de correr atrás. Compra sua casa. Estabelece um padrão de vida. Você tem isso até os 40 anos. Faz isso até os 40 anos. Porque daí... O que eu já vivi, eu posso passar de experiência para você e falar para você que você tem que fazer mesmo, luta. Porque dali para frente, cara, você vai ter que desacelerar. Porque senão você não vai aproveitar nada que a vida pode lhe oferecer. A Bíblia, quando fala de que há tempo para tudo, vale para isso também. Né? Tem o tempo de... Eu fico, o pastor falando aqui, eu lembrando, né, do início da minha faculdade, morando em Petrópolis, estudando no centro do Rio, trabalhando em Bangu. Depois eu ia para Petrópolis, no outro dia, 4 e pouca da manhã, estava de pé, pegava um ônibus 5 horas, vinha trabalhar lá em Bangu, depois eu vinha estudar de noite. E eu nem percebia quão frenético era, porque tu entra no ritmo. Agora vai hoje, entendeu? Não é isso. Não é, entendeu? Não é a fase. Por isso que eu tô falando que a gente às vezes dá uma orientação aqui para todos, mas existe uma fase que não tem jeito. E se não fizer agora, não vai ter tempo. Mas existem outros que é o seguinte, a pessoa trabalha num determinado lugar em que o rendimento dela é baixo, a receita dela é baixa, a receita dela é baixa, então ela precisa ter um bico, aí ela trabalha em outro lugar, e aí esse bico também não está sendo bom, ela trabalha em outro lugar, porque ela precisa. Então existem pessoas que têm não é luxo não, precisam para sobreviver, manter a casa. Tem gente que fez muito filho, agora tá aí, porque onde come um, come dois, não é verdade mais. Não. Entendeu? Especialmente quando se fala em escola. E roupa é uma roupa para cada um, não dá para misturar, não. JR, tem uma questão. Se nós na vida encontrássemos uma resposta que equacionasse tudo, ótimo. Mas dentro de um cálculo daquele que a gente aprende lá no basicão, lá no início da divisão, sempre vai restar um. Sempre vai restar um, tá? Então nós temos que ter uma capacidade de poder saber o que vai restar. Essa questão da juventude, aproveita, é uma questão relativa, porque o jovem realmente tem força, ele tem que ter, mas ninguém tem a garantia que vai chegar aos 40. Então, assim, talvez a força da sociedade hoje tudo para agora, a questão da mobilidade, muito carro na rua, então nós estamos vivendo uma transição de mobilidade, tá aí o patinete no centro da cidade, as bicicletas, mas quando você fala até em termos de agenda, de cortar, eu acho que no fritar dos ovos, a gente pensa assim, capitalistamente, porque eu vou chegar, eu tenho que ter isso, você tem que escolher, né? Que de repente você pode ter menos e ter mais qualidade, ou você pode ter mais e ter menos qualidade, tá? O que não pode é ficar refém do que está dado. A sociedade é louca, a sociedade está nessa vertigem, né? Fala de uma sociedade líquida, então o que eu tenho que pensar, e não é fácil, é que não dá para harmonizar tudo.
né? Mas alguma coisa eu tenho que, de repente, eu posso ter menos e ter mais qualidade de vida. Não sei. O senhor citou aí, em outro momento, a questão desse movimento da comida, né? Slow food. Slow food. E a gente vê uma mobilização até em relação ao consumismo, né? Com muitas pessoas difundindo essa questão do minimalismo, viver com menos, armário cápsula, com poucas peças. Essa coisa de... Eu estava vendo uma reportagem sobre apartamentos menores, porque aí não precisa se comprar tantas coisas, que é uma tendência, muitas construtoras investindo nisso, porque as pessoas preferem ter um espaço em convívio maior e ficar menos tempo mais ali e não acumular tantas coisas. Eu vi a moça dando a entrevista dizendo, aí é menos coisa para eu arrumar, menos bagunça, menos coisa entulhada na casa. Então, há também algumas pessoas, né, dentro disso que o senhor falou, se conscientizando disso, será, né? Pessoas que de repente lutaram, conquistaram tantas coisas e viram, poxa, mas a que preço isso? O que eu sacrifiquei para conquistar isso tudo? E elas estão começando a fazer levemente um movimento no sentido contrário de perceber que não é tantas coisas que vai fazer. Ouvir os que já viveram ajuda a gente. Ouvir os que disseram assim, olha, eu fiz isso tudo que você está fazendo e quero dizer que não valeu a pena. Aí nós vamos dizer assim, não valeu porque você tem, né? Tá certo? Porque o ter aí é o que tem promovido a correria nas pessoas. A correria é para ter. A gente não tem jeito, a gente tem que estudar. A pessoa que não estuda não desenvolve, ela precisa estudar, melhorar em determinadas coisas, mas a questão é que falta pra gente organização, gestão desse tempo, pra gente poder arrumar a nossa vida de uma forma importante. Por exemplo, prática esportiva. Se tiver prática esportiva, vai ter mais ânimo. O desânimo, tô morto, cansado, não tô aguentando, é falta de prática esportiva. Se tiver prática esportiva, a sua vida vai ter um ritmo mais contínuo, então não vai ter aqueles piques, né? Você não corre e para, não, vai ter uma corridinha o tempo inteiro. Isso trará para você uma sensação boa. Até coisas básicas, né? Arrumar a cama, diz que eu ouvi um vídeo interessantíssimo, você quer mudar o mundo? Quer mudar o mundo? Começa arrumando a sua cama. Isso aí para muita gente é arrumar o mundo, entendeu? Arrumar a cama é o mundo. Porque é uma tragédia, mas a ideia é, se não fizer pequenas coisas, não vai fazer as grandes coisas. Muito bem, são 11h48 na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Então, Marcela. Olha, São Paulo começou a tarde da última segunda-feira com céu encoberto por nuvens. E nas redes sociais, a expressão que foi usada para isso era de que o dia virou noite. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o fenômeno está relacionado à chegada de uma frente fria e também de partículas oriundas da fumaça produzida em incêndios florestais. A fumaça proveniente de queimadas lá da região amazônica, nos estados do Acre, Rondônia e na Bolívia, chegou a São Paulo através da ação dos ventos. E aí a gente não vai falar da queimada em si, mas a gente vai falar da expressão "o dia virou noite", que a gente sabe que essa é uma das frases citadas aí no Apocalipse. E a gente pergunta, você tem medo do fim do mundo? Como viver uma vida que aguarda com expectativa a volta de Cristo e não terá surpresas quando a trombeta soar? Eveline, quero começar ouvindo a sua voz sobre esse assunto. As pessoas usam essas expressões e começam a ficar aquele burburinho, né? E a gente precisa viver uma vida para estar preparados a todo momento, né, para essa volta, esse reencontro com o Senhor, não como uma coisa tenebrosa, mas como uma coisa prazerosa, né? Lembrando do que nos aguarda. Quando as pessoas ficam com esse pavor, esse pânico, é porque ela não está com a visão alinhada com o que espera lá. É até uma falta de um conhecimento maior. Quando eu sei o que me espera, eu sei que eu tenho crido, na verdade, a gente fica meio que ansioso para esse grande encontro e não apavorado com medo desse dia chegar. Hoje mesmo estava conversando um pastor do Maranhão, Turiaçu, o Eberjon, me ligou para perguntar sobre uma data, se eu estava livre. Eu disse assim, rapaz, eu preciso ver. Pastor, não pode ser agora? Eu falei assim, rapaz, agora não pode, eu estou dirigindo, a agenda nem está comigo, eu não vou ligar no telefone. Eu estou te atendendo pelo fone de ouvido e teclar não é bom. Aí eu falei assim, fica tranquilo, vai dar tempo.
E eu quero te dizer que até a data que você está me pedindo, nós estamos no final de agosto, caminhando para o final de agosto, e a data é só em novembro, eu gostaria que Jesus já tivesse voltado. E eu não precisasse lhe atender. Aí ele pegou e falou para mim assim, por que, pastor, o senhor não quer me atender? Eu falei, porque o meu anseio pela volta de Cristo é maior do que ir pregar numa igreja. Aí ele pegou e riu, ele falou assim, é assim mesmo, né, pastor? A gente tem que estar preparado. As pessoas precisam, como disse a pastora, alinhadas para tudo na vida. Se preparar para o bom e para o ruim. Se preparar, nós como cristãos, e a grande maioria que está nos ouvindo são crentes, devem estar se preparando para o grande dia do Senhor. Eu não espero Jesus voltar. Eu espero ele para hoje. Quando eu digo espero Jesus voltar, é uma dimensão muito futura, né? Parece. Eu espero ele para hoje. Eu acordo todo dia de manhã, eu ouvi aqui na rádio ontem, eu ouvindo a rádio ontem, eu ouvi um pastor falar, e eu vou usar a expressão que ele disse aqui. Será que eu todo dia amanheço já pensando nele? Já pensando em Deus? Eu me preocupo em deitar e acordar, e antes de eu pegar no celular na cabeceira da minha cama, para ver a hora pelo menos, não é só para ver mensagem, ou acender a luz, eu me preocupo em acordar e dizer assim, obrigado, Senhor. Mais um dia para mim demonstrar que eu posso ser melhor hoje do que o que eu fui ontem. Tem uma questão seguinte, quando a Bíblia vai falar da volta de Jesus, lá no sermão profético, conta a parábola das virgens e fala de casamento, não é? Casamento é um ato com uma conotação fúnebre ou de alegria? Alegria. Então a volta do Senhor Jesus é um ato de alegria. A questão que eu penso é o seguinte, quando você tem certeza, e essa certeza nesse caso é o ato da fé, que você vai chegar, você não tem preocupação, não deveria ter preocupação com a caminhada. O que Deus espera de cada um de nós nesta vida? Que vivamos, né? Um dia de cada vez na presença dele, que vivamos de maneira abundante. Tá certo que ele vai voltar. Agora, depois, vai voltar. E isso há de ser grande glória para aqueles que creem. Então, essa questão, não é, de poder olhar para a volta de Cristo e ter um temor, é uma contradição de fé, porque é um apego ao que é material em detrimento do que é espiritual. Quando Paulo fala em Romanos que a natureza gêmea está com dores de parto, aguardando a redenção, ele vai falar em seguida que ele assim está na expectativa de esperança. E a esperança sempre é algo que a gente espera por questão melhor. Então essa é uma fantasia da volta de Cristo, que é muito para poder colocar medo, para poder colocar, não, que vai voltar, não, viva, tá certo, tem fé, tá na mão do Senhor Jesus, tá garantido, então viva a vida abundante que Jesus veio para oferecer a mim e a você. Ele vai voltar, e ele voltar, se você tem fé, pastor, já está com ele. Deixa eu perguntar ao senhor, se eu disser para o senhor que nesse estúdio aqui tem um bicho papão, o senhor vai ficar com medo? Não, porque eu não estou vendo. Não só porque o senhor não está vendo. Porque o senhor não tem medo de bicho. Ou o senhor tem medo? Eu perguntei para a pessoa errada. Não, o senhor tem medo hoje? Não, tenho medo. Então, assim, as pessoas só colocam medo na gente se a gente tiver medo. Se alguém disser, ó, Jesus está voltando, hein, com tom de medo, você diz, graças a Deus, aleluia, maranata. As pessoas só colocam medo em quem está receptivo ao medo. E por que está receptivo ao medo? Certo? É, verdade. Então, quando se fala sobre a volta de Cristo, deve ser sempre para todo mundo motivo de alegria. Agora, é o seguinte, se bate o medo assim, ó, hoje, é hoje mesmo? Vamos fazer, Jesus, hoje não, você tem que resolver umas coisas aqui e tal, semana que vem, tipo quinta, sexta, você já está estabelecendo, se existe esse tipo de receio, é necessário que você ponha a sua casa em ordem, não é? Só que colocar essa casa em ordem, a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, né? Como um relâmpago. Então não existe assim uma vai ser agora. Não tem como dizer, vai ser agora. É por isso que tanta gente que já tentou colocar hora e dia se deu mal, porque acaba criando uma expectativa equivocada, prejudicando a esperança. É uma expectativa que mata a esperança. Que Deus dê graça e sabedoria e que venhamos a aguardar a volta de Cristo. Eu queria lembrar uma coisa que é dura, mas é fato, né? Ainda que ele não volte imediatamente, qualquer um de nós pode ser promovido à glória.
Então, às vezes você está dizendo assim, não falta aí uns sinais da vinda dele, mas e o sinal da sua ida? 11:55 na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Quero agradecer os nossos queridos debatedores ilustres, pastor Ailton Desidério, obrigado, um abraço. JR, um abraço, obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês, com os ouvintes. Eu quero mandar um abraço para a irmã Linéia, que é a esposa do pastor Vitor Hugo, que é o pastor da Primeira Igreja Batista da Penha, na rua Belisário Pena, um amigão. Ela fez aniversário ontem, que Deus a abençoe, felicidade. E para o pastor Vitor Hugo, Vitor Hugo Mendes de Sá. Muito bem, muito obrigado, pastor Robson Alencar, um abraço, querido. Deus abençoe a todos, JR, Deus abençoe os ouvintes, Deus abençoe a minha esposa que está me ouvindo, pessoal e os irmãos da Assembleia de Deus em Cordovil, nosso grande povão da Assembleia de Deus do Belém em São Paulo que estão nos ouvindo, já eu estou chegando aí, e também Turiaçu, obrigado pela audiência aí que vocês estão mandando toda hora recado, Maranhão, e o pastor André da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, André Moraes, Deus abençoe. Eveline Ventura, obrigado, um abraço. Obrigada, eu mais uma vez estar aqui, foi um prazer. E eu quero mandar um abraço especial para minha amiga jornalista Andréa de Mari, para minha mãe, Áurea, que está lá ouvindo, Petrópolis, meus filhos Aaron e Sofia, a Silvana, que está lá me dando uma força com eles, e para o meu maridão, Alessandro. Maravilha. Marcela Bastos, muito obrigado. Marcelo, um abraço. Vai me dar uma tá ligada no mistério, né? Deixa aí. Muito bem, Marcela Bastos, vamos agradecer aqui os nossos ouvintes, vamos parabenizar aqui quem fez aniversário ou quem faz aniversário. Olha só, JR, eu acho que a turma tava toda ligada na promoção e não esqueceram de mandar o parabéns dos pastores. Só mandou aniversário da igreja amanhã, que é a segunda igreja batista em Jesuítas, lá em Santa Cruz, faz 50 anos. Muito bem, e hoje faz 10 anos a Igreja Presbiteriana das Américas, organizada no dia de hoje há 10 anos. Há 10 anos, muito bem. Vamos lá, Marcela Bastos, então aí nós temos o quê? Conta aí. Então, a gente tem aqui a Bíblia King James, chamada 1611, de Estudo Roma, que a gente, anunciou aqui, e já recebemos muitos vídeos, a turma trabalha, a pessoa é muito criativa, né? É engraçado, porque a mulher, ela faz vídeo, ela tá com bife na panela e ela tá fazendo vídeo, ela consegue tomar conta do... Mas dava pra ver o bife também? Tava bom? Tava com aquela boa. E aí, filmando e falando, o pessoal com a Bíblia na mão. Já o homem, ele para o trabalho pra poder filmar. São as características. Diferença não. Eu exalto a diferença da característica. Só o seu microfone está aberto, tá? Só o seu microfone está aberto, só pra te lembrar. Tá falando que não escute. É porque a gente... eu acho muito interessante, né? As características são diferentes. E Deus nos fez pra complementar uns aos outros. E aqueles que estão com filhos? Tem gente com filho, que coisa linda, e aí senta com o filho, ele lê o versículo e no final pergunta pro filho, quem é? O filho de Jesus. Que lindo. Olha, lindo demais. Eu quero encorajar esses ouvintes a publicarem esses vídeos. Sim, publiquem. Porque pode colocar no seu Face, por exemplo, você que tem um Facebook aí, pega esse vídeo, coloca lá, publica esse vídeo, porque é palavra de Deus, chega pro coração de alguém, vai abençoar a vida de alguém, ainda mais com os filhos, né? Enfim, é bom dar uma olhada no vídeo antes, deixa eu dar só uma, porque às vezes... tá em volta, né? Não, às vezes tá mostrando coisa que não deve, às vezes na casa tem alguma coisinha que você não quer que as pessoas vejam, então, porque aqui entre nós, aqui tá tudo em casa. Aqui entre nós é tranquilo. Também, né? Agora, se por acaso você não for sorteado hoje, não fica triste não, que a gente tem mais Bíblias aí pra semana que vem. Então... Mas só que vai Nós vamos continuar? Vamos continuar. A promoção? Semana que vem? Semana que vem, só que vai ser outro texto, tá, gente? Outro texto? Tá, então a pessoa, pra ficar pronto. Quem não sair hoje, fica tranquilo, fica ligado, fica firme, que você vai ter oportunidade. Vai gravar outro vídeo. E aí a gente, pra ser, justo, a gente tá fazendo aqui o sorteio mesmo, juntamos todo mundo. E quem tá levando pra casa é o Leandro Oliveira. Ele que é de Resende. Olha aí. Telefone 9713 final 10.
Leandro Oliveira, você que é de Resende, 9713 final 10. Parabéns. Maravilha. Muito obrigado, Marcela Bastos. Parabéns pela sua promoção aqui na produção do Debate 93. É muito bom ter você, ouvinte amado, com a gente aqui no Debate 93. Nós vamos orar juntos agora. Domingo é um dia super especial. Vamos à casa do Senhor celebrar com alegria, agradecer a Deus por todas as bênçãos. Vamos orar uns pelos outros, pelos temas do programa de hoje. Vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Nós vamos orar, queridos ouvintes, de forma carinhosa pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. E de forma especial, nós vamos nos lembrar da querida família da nossa amicíssima Leinha Mendonça, cuja mãezinha, a irmã Lenir, foi chamada à presença do Senhor. Nós vamos orar por consolo. Nós oramos aqui pela sua cura, clamamos ao Senhor por misericórdia e hoje nós temos que orar por consolo, agradecendo a Deus pela vida dela, pela sua alegria, pela sua vivacidade. Apesar de tantas lutas e dificuldades, o Senhor deu a ela muita graça e hoje ela está nos braços do Pai. E nós vamos orar para que haja consolo de Deus para toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome por este dia, ó Pai, pela Tua presença, porque o Senhor sempre ao nosso lado está, o Senhor sempre com as mãos estendidas está para nos ajudar. Nos lembramos, ó Pai, da Tua serva, cantora, pastora Leia Mendonça. Pedimos que o Senhor conforte e console o coração dela nesse momento de tristeza, de perda, ó Pai, que o Senhor esteja com toda a família dela, mas nos lembramos também daqueles que vivem uma experiência semelhante porque perderam seus entes queridos. Que o Senhor dê graça de conforto, de consolo e bálsamo de refrigério. Ó Deus, para aqueles que estão adoentados, acamados, para aqueles que têm na casa um familiar adoentado, aquele que está no hospital, no leito de dor, que o Senhor ali, ó Pai, também esteja agindo com a Tua graça, com a restauração e com a cura. Agradecemos, ó Pai, por todos os que aniversariaram, agradecemos, ó Pai, por todos que o Senhor tem dado a graça de mais um ano, de mais um dia, que o Senhor abençoe, ó Pai, que o Senhor esteja dando a ele cada vez mais sentido na vida para viver na Tua presença. Abençoe, ó Pai, a igreja, a segunda igreja batista jesuíta em Santa Cruz, de graça para aqueles irmãos, para aquela Tua agência, para nosso colega pastor, Teu servo ali e as Tuas agências neste final de semana em especial. Portas abertas, com a autoridade do Espírito Santo, com a alegria do Senhor, para louvar o Teu nome e compartilhar a Tua palavra. Ó Pai, dá um restante de dia na Tua presença, abençoa toda a equipe da Rádio 93. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.